Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui e eu espero que vocês todos estejam bem. Hoje, como vocês podem ter visto no título, né? O título vai ser O Poder da Fé na Conquista dos Sonhos. E isso é uma coisa importante para a minha vida. Em um dos vídeos anteriores eu falei que eu vim de Camaçari, né, na Bahia, até meus 21 anos eu morei lá e depois eu vim para Portugal. E nessa fase de transição da minha vida eu tentei de várias coisas, né? Assim como qualquer jovem, eu fui para o ensino médio e eu queria ser advogado, era meu sonho, mas depois eu desisti. Eu até consegui, né, para me candidatar numa vaga na faculdade, mas eu não quis seguir esse caminho. Eu sempre gostei do mundo paralelo, que é o empreendedorismo, né? E foi isso que eu busco fazer hoje na minha vida. E devido à minha situação, eu, assim como vários brasileiros, né, passou por momentos de dificuldade, de muita pobreza, né, no meu caso. Mas graças a Deus nunca faltou um pão. Mas eu sempre tive a fé no meu coração que um dia as coisas na minha vida daria certo. E eu separei 3 pontos principais para você exercer a sua fé, para que você possa usar da sua fé como um combustível para você conquistar as coisas na sua vida. O primeiro é acreditar. A palavra mesmo fala, né, que a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, mas que se espera. Então, nesse versículo, né, se eu não me engano, é os Hebreus, é isso, meu bem, tá atrás da câmera, é que me ajuda a gravar os vídeos. É isso mesmo que a palavra fala, que a fé é isso, é você acreditar sem ver. No mundo, tudo no mundo, né, é a base de energia. E eu tô falando, Marcelo, mas que a gente é crente e tal, eu mesmo sou cristão, né? Mas esse negócio de energia tudo. Mas isso é real, entende? Tem os nêutrons, tem os prótons, tem os elétrons, e tudo isso são energias. E a mesma questão é nós. Nós falamos agora, eu tô falando com vocês, mas nós não vemos, né? Por onde sai a minha voz, entende? Quando a gente faz movimento aqui, isso gera energia. Um arrastar de uma cadeira gera energia. Tudo é ação, né? Tudo é física. Então é isso, o poder da palavra, da fé. O Senhor criou o mundo pelas palavras, entende? Salomão mesmo fala, né? Cuidado com os teus pensamentos, porque os teus pensamentos dirigem a sua vida. Então tudo se parte pela fé, né? Se for pegar os hebreus, né? Abraão teve o filho Isaac, né? A mulher já era velha e Deus mandou um anjo lá falar com ela e ela riu. Porque ela acreditava que... Como é que eu já velha, né? Passava na cabeça dela, eu vou ter um filho. Mas o Senhor concedeu, né? Então José era sonhador, né? Viu a questão dos moios, né? Se curvando para ele. Ele via as estrelas, a lua se curvando para ele. Então tudo isso foi a fé. A fé é o acreditar. Então se você tem um sonho, você tem um projeto, você tem que acreditar. Mesmo que seu pai e a sua mãe não acredite, quem está na sua volta não acredite, mas você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Porque se você não acreditar, nada vai funcionar. Então acredite. Antes de tudo, para algo dar certo na sua vida, você tem que acreditar, você tem que crer. E é até bom falando isso para vocês, porque isso já serve também de combustível para mim. Entende? Porque é isso, é acreditar. E o segundo é persistir. Esse persistir é uma das coisas que é mais difícil, né? Tanta gente que você conhece que começou um projeto e parou. Tanta gente que disse que ia fazer tal coisa e na primeira pedrada, na primeira porrada da vida, caiu e não se levantou mais. Eu vou contar uma história para vocês, né, que aconteceu na minha vida. Eu, em determinada loja, eu não vou falar onde é, eu fui oferecer um dos serviços, né, que eu fazia e aquele rapaz me humilhou naquela loja, entende? E aquilo me magoou bastante. Eu tava com meus 2 amigos, né, Felipe e Thiago. E aquilo mexeu muito. Mas eu falei para aquele homem, você não pode dizer quem eu sou ou sobre a minha capacidade. Porque o Deus que habita em mim falou que eu vou chegar e eu vou crescer. E você não pode impedir e ninguém vai impedir o que Deus tem para fazer na minha vida. E essas palavras foram o que fez se cumprir hoje na minha vida. Muitas coisas. Então, persista. Mesmo com as circunstâncias. Quando Deus fala que está no seu barco, não significa que as coisas vão ser fáceis. Quando Deus coloca um sonho no teu coração, Ele vai te mostrar o resultado, né? Aonde você vai chegar. Se Ele planta algo no teu coração, vai se cumprir, mas você não sabe o processo. E o Senhor não te fala o processo. Porque se você soubesse sobre o processo, você ia desistir, você nem ia querer passar, entende? Mas tem que persistir.
tem que lutar dia após dia. E sempre se apegue com a pessoa que você mais ama. Ou olhe por algo que te faça se mover. No meu caso é minha esposa, né? Depois é os meus pais. E é isso, eu faço tudo por eles. Se você não for fazer por você, mas faça por alguém, mas não deixe de fazer. Porque a vida é uma só, um dia vamos morrer e a vida é essa. Então se você não fazer aqui agora, não vai ter mais tempo. Entende? Porque a vida depois daqui da terra só na Nova Jerusalém, na glória. Então faça o que tiver de fazer hoje e persista no seu sonho, mas nunca desista. É claro que sempre de forma legal. Porque no que foi legal, se Deus vê que você está perto dele, ele vai fazer de tudo para que essas coisas ilegais dê errado. E não indico nada, ninguém fazer nada ilegal. Faça as coisas corretas. Que Deus abençoe aquele que é justo. Faça as coisas certas. Terceiro é confiar. É confiar. Uma das coisas que eu mais aprendi na vida foi confiar. Porque quando você pensa que já está ali na reta, na linha de chegada, é aí que o Senhor testa a sua fé. E naquele momento que você pensa assim, caraca, eu estava tão perto de conquistar e agora parece que tudo desandou na minha vida. Mas é nesse momento que o Senhor quer ver a tua fé. E é isso, tudo é fé. Tá vendo que tudo volta pro primeiro, né? É confiar, acreditar e persistir. É isso que você tem que ter. Inclina o teu coração ao Senhor. Só o Senhor pode fazer tudo na sua vida. Muitos falam, né, de lei da atração, mentalização, mas a fé já fala isso, que a fé é crer, né, naquilo que a gente não se vê. Claro que você tem que escrever uma coisa que eu faço muito e indico para muitas pessoas fazer, até antes de gravar os vídeos, é sempre anotar. E eu depois, mais para frente eu posso mostrar, não sei, mais para frente, mas nos meus cadernos eu costumo anotar para vocês verem. Tudo isso daqui, ó, muitas dessas coisas aqui são palavras, são promessas que Deus fez na minha vida. E tudo eu escrevo. Eu escrevo como eu quero ser, quero ter a minha vida, como tudo claro que coloca no Senhor, né? Porque do homem são as preparações do coração, mas de Deus é a resposta da boca. Tem coisa que você vai almejar, vai desejar, mas o Senhor vê que não é bom para você. Então Ele vai fazer que você não tenha, para você não se decepcionar, nem para você se afastar dele. Mas aquilo que está alinhado com o coração de Deus, pode ter certeza que Ele vai colocar no teu caminho. E o milagre só pega quem está no percurso. Não fique parado achando que as coisas vão cair do céu. As coisas só vão acontecer, até mesmo cair do céu, quando você já não poder fazer mais nada. Porque eu sou a prova viva disso. Quantas vezes eu tinha tentado já de tudo. Tava igual a pesca de Pedro e os discípulos. Passaram a noite toda pescando e não conseguiram pegar nada. Mas quando o Senhor chegou naquele dia e falou, joga a rede no lugar onde vocês tinham tentado a noite toda e não conseguiram. E por que deu certo dessa vez? Porque o Senhor estava no lugar. Então, aonde o Senhor está, dá certo, entende? Então, acredita, persista, confia, porque o milagre vai vir na sua vida, entende? Isso é uma palavra profética na vida de vocês, porque o Senhor falou que aquele que bate encontra, né? E que aquele espera, recebe. Então, temos que crer, temos que confiar. Colocar Deus na frente e pergunta, Senhor, Salmo 139 pergunta, né? Senhor, examina o meu coração e vê se no meu coração há algum mau caminho. E se tiver, pede por Senhor te limpar. Manda Ele mudar teu coração. Porque para ter a bênção de Deus, as promessas de Deus, você tem que ter o coração limpo. Porque a pior maldição de uma pessoa é ter dinheiro e não saber o que fazer com o dinheiro. Ou usar o dinheiro para fazer coisas ilícitas. Entende? Então, assim como vocês, que eu acredito que muitos de vocês devem estar buscando a melhoria para sua família, eu também estou. Para mim, mas coloca o Senhor. Honra o Senhor com pouco. Faz com que tenha com pouco. Porque você só vai ter muito quando você for fiel no pouco. Porque a palavra fala, se no pouco você for fiel, no muito o Senhor vai te colocar. Entende? Então, se você tem pouco, mesmo que você ganhe um salário mínimo, ou até menos que um salário mínimo, mas tira um pouquinho, nem que seja o mínimo, mas dá para o Senhor. Ajuda o pobre, o necessitado, aquele que precisa. Porque a oferta que o Senhor mais se agradou foi a da viúva, que deu só aquelas moedinhas, mas foi aquela, sabe o que foi? Foi tudo que ela tinha. Então você não precisa dar tudo que você tem, a não ser que o Senhor te peça, né, para provar a tua fé. Mas dá de coração, porque Ele sempre retribui, porque Deus nunca deve nada a ninguém. Ele sempre te dá muito mais do que você espera, do que você imagina. Esse foi mais um vídeo, espero que esse vídeo tenha impactado a sua vida. Deixa aí o teu comentário, curte esse vídeo para chegar a mais pessoas, se inscreve no canal. E é isso, Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.